E aí, meus queridinhos, novamente aqui para mais uma correção. Agora nós vamos fazer uma correção da prova paulista. Vai ter bastante conteúdo de pilhas e baterias, eletroquímica. Essa é uma parte que é bem complexa da química, mas vamos ver se os exercícios estão um pouquinho mais difíceis ou mais fáceis, né? A gente conseguiu trabalhar isso direitinho. Então vamos para a correção. Vamos lá. Aí, temos aqui, ó, prova do segundo ano aí, da segunda série do terceiro bimestre. Lembrando que a prova paulista, meus queridos, ela vai somente até o terceiro bimestre, tá? Porque no quarto e último bimestre é realizado o provão paulista seriado. Isso desde 2023, tá? É aquela prova que dá vaga para as universidades. Então nós vamos corrigir também o provão paulista, mas por enquanto vamos corrigir a prova paulista de 2023, 24 e 25 também. O caso aqui é de 2024. Essa prova começa pela questão 26, as questões de química. Então, ele fala aqui que tem mais de uma resposta correta. Então a gente tem que ter pelo menos duas aí respostas corretas. Vamos analisar. O funcionamento da pilha de Daniell ocorre por meio do processo químico de oxirredução, havendo um fluxo de elétrons que surge entre os terminais da pilha, nos quais um metal eletrodo se oxida e perde elétrons, e o outro reduz ganhando elétrons. Assim segue um exemplo de reação eletroquímica, reação global da célula entre o magnésio e o ferro. Aí nós temos aqui a reação. Essa reação aqui, nós temos o magnésio. Quando não tem nada aqui, ele tem uma carga, um NOx zero, tá? E ele saiu do NOx zero para um NOx mais 2. Aí o que ele fez? Ele perdeu elétrons. Ele perdeu elétrons, ele oxidou, tá? Então, o magnésio oxidou. E o ferro, ele saiu daqui de carga mais 2, uma carga 0. Aí o que ele fez o quê? Ele recebeu 2 elétrons do magnésio. Então ele saiu de uma carga mais 2, recebeu 2 elétrons com carga negativa e ficou com uma carga neutra, tá? Então a pilha, a bateria, a reação eletroquímica de oxirredução, sempre um vai doar elétrons e o outro vai perder elétrons. No caso aqui, o magnésio, que perdeu elétrons, oxidou, cedendo os elétrons para o ferro, que reduziu. Analisando a reação acima e o funcionamento da pilha, aqui, ó, reduziu. É possível concluir que as duas alternativas estão corretas são. Nós temos aqui os elétrons de ferro em meio aquoso passam para os íons de ferro metálico. Não, aqui tem um íon de ferro, sempre íon na solução, então o íon aquoso, aqui tá vendo? Aquoso, ele se transforma em ferro sólido aqui, ó, em ferro metálico. O versinho aqui, tá vendo? Entre parênteses. Então é o seguinte, a primeira é falsa, A é falsa. Aí vamos para B. Os elétrons dos átomos de magnésio metálico passam para os íons de ferro. Correto, é o que a gente viu aqui, ó. O magnésio, ele perde elétrons. E esses elétrons vão o quê? Para esse íon aqui, Fe2+, se
transforma nesse Fe com carga zero aqui neutro, tá vendo? Então aqui está correta. Então aqui está correta. O magnésio é o agente oxidante? Não. Agente, gente, é o que causa no outro, tá? No caso aqui, o ferro ele reduziu. Então, o magnésio é o agente redutor, ele causa a redução no outro. O magnésio oxida e causa a redução no outro, tá? Então, essa está errada. Vamos aqui para a D. O ferro sofre oxidação? Não, a gente já viu que o ferro sofre redução. O ferro sofre oxidação? Não. O ferro sofre redução? Sim. Então aqui também está correto. Então nós temos a B e a E correta e a A, C e a D falsa, né? Então nós temos a alternativa B e E. Vamos para a próxima. Aí nós temos aqui uma questão de reatividade de metais, tá? Isso aí tem tudo a ver com eletroquímica. Ele me dá o quê? Analise a fila de reatividade dos metais e responda a questão. Aí a fila de reatividade é essa daqui. Então, essa é a ordem crescente. Então, o menos reativo é o ouro nessa tabela e o mais reativo aqui é o potássio metal alcalino. Então, aqui é o mais reativo e aqui é o menos reativo. Tá? Agora, por que o hidrogênio está aqui se o hidrogênio ele não é um metal? Porque é o seguinte, ele é usado como parâmetro. Por quê? Porque quando a gente faz uma eletrólise, principalmente eletrólise aquosa, ele vai concorrer na reação. Então, se eu coloco um metal que é mais ou menos reativo, ele vai reagir no eletrodo no lugar do metal que eu quero depositar, tá? Então, essa fila de reatividade, a gente utiliza aqui o hidrogênio justamente para isso, para saber se a eletrólise tem que ser uma eletrólise na presença de água ou na ausência de água, se ela vai ser ígnea ou aquosa, tá? Aí ele pergunta o seguinte, se o computador colaborar, meus queridos. Ele pergunta o seguinte, vamos lá. A seguir, considerando a fila de reatividade dos metais, são fenômenos nas alternativas os resultados das interações químicas envolvendo sais e metais ou ácidos e metais. Indique certo ou errado para cada uma das afirmações abaixo, considerando a fila de reatividade dos metais. Isso aqui, gente, quando eu coloco um sal e um metal, pode ocorrer uma reação de deslocamento. Dependendo de qual metal for mais reativo ou menos reativo, um vai deslocar o outro na reação. Então vamos ver aqui, vamos analisar. Olhem só. Nós temos essa primeira. Nós temos o magnésio. Onde é que está o magnésio aqui? Ó? E nós temos o mercúrio. Então o magnésio ele é mais reativo do que o mercúrio. Aí o que o magnésio faz aqui? O magnésio ele faz o seguinte. Como ele é mais reativo que o mercúrio, ele desloca o mercúrio da reação e forma sulfato de magnésio. E o mercúrio ele precipita. Tá? Então é o seguinte, ocorre a reação? Sim. Então aqui está certo.
O cobre, olha onde é que está o cobre aqui, ó. Depois do hidrogênio. Um metal pouco reativo, um metal nobre, né? E o ferro está aqui, ó, depois do hidrogênio. Então o cobre ele é menos reativo do que o ferro. Então se o cobre ele é menos reativo que o ferro, a gente está falando que ocorre a reação. Não, não ocorre a reação. Errado. O ouro. Ele é um dos metais mais nobres, né? Pouquíssimo reativo. E aqui nós temos o hidrogênio, mais reativo do que o ouro. Então, não ocorre a reação. Está correto. Não vai ocorrer a reação. A prata, aqui ó, ela é um pouquinho mais reativa do que o ouro, mas ela também é não reativa, né? Mas o nitrato de alumínio, o alumínio está aqui, ó. Então, não ocorre a reação? Não ocorre a reação. Tá correto. O cobre está aqui e o zinco está aqui. Aí ele está falando, ocorre a reação. Não ocorre, por quê? Porque o cobre ele é menos reativo do que o zinco. Então ele não vai deslocar o zinco aqui. Então não vai ocorrer a reação, que ele afirma que ocorre. Então isso aqui está errada. Então nós temos a primeira, a terceira e a quarta certa, e a segunda e a última errada. Tá? Vamos para a próxima. Essa questão de reatividade de metais e de reação de deslocamento, né? Onde um vai deslocar o outro. Isso aqui é bacana também. Pilhas, olha só. Pilha de Daniel, clássica, né? Questão de número 28. Uma pilha é constituída utilizando eletrodos de níquel e cádmio, ambos imersos em suas respectivas soluções iônicas de níquel e cádmio 2+, conforme a figura, sabendo que os potenciais padrão de redução são... Eu tenho aqui os valores dos potenciais de redução do níquel, que é menos 0,23 volts, e do cádmio, que é menos 0,40 volts, né? Aí o que ele pergunta é o seguinte, provavelmente para calcular a variação de potencial aí, né? Potencial desta pilha. Vamos subir para ver a pergunta. E aí, meu filho, e aí? Corresponde aí, por favor. Tempo. Certo. Agora nós temos aqui, ó. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a identificação dos eletrodos na pilha e o fluxo de elétrons? Aí nós temos aqui a reação da pilha. Vendo a reação global? Vamos ver quem oxida e quem reduz. Ó. O cádmio, ele sai de uma carga de um NOx 0. Vou pegar a canetinha aqui. Ele sai de um NOx 0.
Eita, não tá funcionando. Aí. Vai de um NOx 0 vai para um NOx menos, mais 2. Então de 0 para mais 2, ele perde 2 elétrons com carga negativa. Então, se ele perde elétrons, ele oxida. Ele perde elétrons, ele oxida. E o níquel sai de uma carga mais 2 para uma carga 0. Para isso, ele ganha 2 elétrons com carga negativa, mais 2 menos 2, 0. Então, se ele ganha 2 elétrons, ele reduz. Então, o cádmio oxida e o níquel 2+ reduz. Certo? Então, numa pilha, temos lá, de forma bem simples, o famoso CRAL. A gente decorar. CRAL é o quê? O cátodo reduz e o ânodo oxida. Se o cátodo reduz, quem reduziu foi o níquel, então o níquel é o cátodo. Cátodo. E o cádmio é o ânodo, e o ânodo oxida. Ânodo. Ânodo. Aí vamos ver as alternativas aqui. O níquel sofre oxidação. Não, a gente já viu que o níquel sofre redução. E ele é o ânodo. Não, a gente já viu que ele é o cátodo. E os elétrons fluem do níquel para o cádmio. Não, é o contrário. Os elétrons fluem do cádmio para o níquel. Aí nós temos aqui a B. O cádmio sofre redução. Correto. Ele é o cátodo. E os elétrons fluem do cádmio para o níquel. Correto. B. Vamos para o C. O cádmio sofre oxidação. Está correto. Ele é o ânodo. Correto. E os elétrons fluem do cádmio para o níquel. Ai, meu Deus. Aqui a C está correta. A B, o cádmio sofre redução. Não, ele sofre oxidação. Então a C está correta, tá? A D, o níquel sofre redução? Não. Sofre sim. Ele é o ânodo? Não, ele é o cátodo. E os elétrons fluem do cádmio para o níquel? Fluem do cádmio para o níquel, mas a primeira parte aqui está errada. O cádmio sofre oxidação? Sofre oxidação. Ele é o cátodo? Não, quem sofre oxidação é o ânodo. Os elétrons fluem do níquel para o cádmio? Não, fluem do cádmio para o níquel. Então, alternativa C. O cádmio sofre oxidação, correto. Ele é o ânodo. E os elétrons fluem do cádmio para o níquel. Correto. Então, nós temos aí a alternativa C. Uma correta. Vamos para a próxima. Questão de número 29. Questão de número 29. É o seguinte. Pilhas e baterias são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica. Enquanto uma pilha é um dispositivo simples, com dois eletrodos em uma solução eletrolítica, as baterias são compostos por células interligadas.
proporcionando uma fonte de energia mais duradoura. Ambas são amplamente utilizadas em uma variedade de dispositivos eletrônicos, veículos e sistemas de armazenamento de energia devido à sua capacidade de armazenamento e mobilidade. As semi-reações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de chumbo. Vamos lá, subindo aqui. Certo, aqui. Ai, meu Deus, foi demais. Então aqui, as semi-reações descritas ilustram o que ocorre na pilha de óxido de chumbo. Eu tenho aqui um dos eletrodos é feito de chumbo. Ele reage com sulfato e um sulfato e forma um sulfato de chumbo mais 2 elétrons. E o outro eletrodo é de óxido de chumbo. Ele reage aqui com os íons H+, do ácido sulfúrico. Tá vendo? Aqui eu tenho íon sulfato, aqui eu tenho íon H+. Então eu tenho ácido sulfúrico nessa pilha, nessa bateria aí de chumbo, né? Chumbo ácido, conhecida. Então ela recebe 2 elétrons, que se transforma no sulfato de chumbo mais água. Então aqui ela libera 2 elétrons, aqui ele recebe 2 elétrons. E aqui embaixo nós temos a reação global, o que acontece nos 2 eletrodos, né? Aí sendo assim, pode-se afirmar que o óxido de chumbo é o ânodo. E o chumbo é o cátodo. Então vamos analisar. Os elétrons aqui, eles estão nos produtos. Então ele está liberando elétrons nesse daqui. Quem dá elétrons, oxida. Quem oxida é o ânodo. Lembra do CRAL? Vamos colocar ele aqui de novo aqui. Vamos colocar aqui, ó, CRAL. Ó, cátodo reduz, ânodo oxida. Então, quem reduz perde elétrons, ou ganha elétrons, e quem oxida perde elétrons. Tá? Quem reduz ganha, e quem oxida perde elétrons. Então, se perdeu elétrons aqui, ele é o que? O ânodo. Então, ele é o ânodo. E o óxido de chumbo, ele ganha, né? Você tá vendo que os 2 elétrons aqui tá antes da setinha? Então, nos reagentes, então ele está ganhando esses elétrons para se transformar no sulfato de chumbo mais 2 mols de água aqui. Então, se ele ganha elétrons, ele reduz. E se ele reduz, ele é o cátodo. Então, a primeira, ó. O óxido de chumbo é o ânodo? Não, ele é o cátodo. A B tem como reação global Pb mais dióxido de chumbo mais ácido sulfúrico mais 2, se transformando em 2 mols de sulfato de chumbo mais 2 mols de água. Sim, essa é a reação global. Está correto. A C apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de dióxido de chumbo para o chumbo? Não. O fluxo de elétrons vai do chumbo, ele vai perder os elétrons, e quem vai receber é o dióxido de chumbo. Então o fluxo de elétrons é o inverso. Vai do Pb para o O2 aqui, ó, PbO2 aqui. Tá? D. As baterias de chumbo são compostas principalmente por lítio e são usadas em dispositivos eletrônicos portáteis. Não, meu querido. As baterias de chumbo são compostas de chumbo. Tem íon lítio nenhum, né? As baterias de íon lítio são formadas de íon lítio.
Subir aqui um pouco. As baterias de chumbo são conhecidas por sua longa vida útil, mas raramente são utilizadas devido ao alto custo. Raramente não são muito utilizadas. Bateria de carro, praticamente quase todas são baterias de chumbo, chumbo ácido. Então elas são muito utilizadas, muito pelo contrário, tá? Então aqui nós temos a alternativa B, a reação global aqui verdadeira, tá? Vamos para a próxima questão. Essa aqui é bacaninha. Essa aqui é legal. Eu gosto desse tipo de questão. As pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica, enquanto estão sendo descarregadas, e como célula eletrolítica, quando estão sendo recarregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio, e seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será o seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies. Nós temos aqui níquel, recebendo 2 elétrons, tal potencial é menos 0,23 volts. E do cádmio é menos 402 volts. Então aqui nós temos um maior potencial do níquel, menos 0,23, e o menor potencial do cádmio, menos 0,402 aqui. Ó. Então o menor do cádmio e o maior do níquel. Aí ele pergunta, tecnicamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima em volts que ele deve superar é de... Aí ele fala aqui, ó, a equaçãozinha, diferença de potencial é sempre o maior menos o menor, né? Então ele coloca aqui, ó, o potencial do cátodo menos o do ânodo. Então é do maior para o menor. Tem aqui, um menos o outro. Então o maior aqui é o níquel e o menor é o cádmio. Aí a gente fazendo na formulinha, a gente não pode esquecer desse sinalzinho de menos aqui e colocar entre parênteses. E faz a regrinha de sinal. Então variação de potencial e redução é igual. O maior é o menos 0,23 menos, aí vamos colocar entre parênteses aqui, menos o valor menor, 0,402. Beleza, então fazendo isso aqui, temos a regrinha de sinal, menos e menos mais. Aí isso aqui fica o seguinte, potencial de redução é igual vamos colocar aqui menos 0,23 mais 0,402. E fazendo essa continha, 0 menos 0,23 mais 0,402. Ele dá em forma de fração. Que legal, que maravilha. É de brincadeira essa calculadora aí. Menos 0,23 mais 0,402.
aqui e dá um potencial. Redução igual zero vírgula 172 volts. Vamos ver se tem alguma alternativa com isso. Temos aqui, ó, alternativa B. Então, alternativa B. É bem facinho. Cálculo aqui da pilha. É só lembrar que é o maior potencial menos o menor potencial. E fazer a regrinha de sinal aqui. O pessoal sempre erra nisso, né? Aqui nós temos a alternativa B. A questão, vamos ver se tem mais alguma questão. Não, essa era a última. A última questão da prova paulista, meus queridinhos. É isso aí. Então, essa aqui foi uma questão de eletroquímica. A prova teve bastante questão de pilha, bateria, cálculo de potencial de redução. Mas foi uma prova relativamente fácil. Tem questões de eletroquímica que são bem mais difíceis que isso, tá? A gente respondeu isso aqui diretamente no nosso laboratório de alquimia aqui. Olha que laboratório bonito de alquimia. Vários equipamentos. Olha só. Gostaram do meu laboratório de alquimia? É isso aí. Então, meus queridos, não esqueçam aí de dar o like aí, de ajudar o canal. E até a próxima correção, beleza? Professor Jair, tchau, tchau.